A maioria das pessoas tende a crer que exames médicos regulares sempre trazem benefícios. No entanto, e se disséssemos que, após uma certa idade, alguns desses exames podem, na verdade, colocar a vida de uma pessoa em risco? Essa afirmação pode parecer incomum, mas nem todos os procedimentos e testes diagnósticos são totalmente inofensivos. Na realidade, alguns dos exames mais comuns oferecidos a idosos são capazes de gerar alarmes falsos, causar estresse desnecessário e levar a intervenções médicas potencialmente perigosas. Não se trata de alarmismo, mas sim de um fato reconhecido que cada vez mais médicos começam a perceber, especialmente ao lidar com pacientes acima dos 70 anos. O mundo médico moderno está gradualmente compreendendo uma nova realidade. Testes universais, com o avanço da idade, podem trazer mais malefícios do que benefícios. Neste material, serão abordados de forma detalhada e franca 5 exames médicos específicos que idosos, talvez, devessem evitar, procedimentos que, muitas vezes, são recusados até mesmo por especialistas experientes. Investigaremos por que esses testes são tão frequentemente recomendados, quais perigos ocultos eles representam e quais alternativas mais seguras existem para se manter informado sobre a saúde sem riscos desnecessários. Cada pessoa merece um atendimento médico que respeite sua idade, as particularidades de seu organismo e sua qualidade de vida. Se você se preocupa profundamente com sua saúde, mas busca evitar tratamentos excessivos, o uso de muitos medicamentos ou a sobrecarga do sistema de saúde moderno, este material é para você. O objetivo é fornecer conhecimento, confiança e uma compreensão mais clara do que realmente contribui para a manutenção da saúde após os 70 anos. A armadilha da colonoscopia. A colonoscopia tem sido, por muito tempo, considerado o padrão ouro na prevenção do câncer coloretal. Contudo, após os 70 anos, especialmente em pessoas sem sintomas ou histórico familiar da doença, esse exame pode, imperceptivelmente, tornar-se mais prejudicial do que benéfico. O que aos 50 ou 60 anos era um procedimento diagnóstico salvador, após uma certa idade, pode se transformar em fonte de risco injustificado, estresse e até hospitalização. A razão reside no fato de que o procedimento em si não é insignificante. Ele envolve uma preparação intestinal completa, o uso de sedativos e a inserção de um endoscópio profundamente no intestino. Se para uma pessoa jovem isso já é desafiador, para idosos os riscos aumentam significativamente. Apenas o processo de limpeza intestinal pode causar desidratação severa e desequilíbrio eletrolítico, o que representa um perigo sério para o organismo envelhecido. Além disso, os sedativos utilizados durante o procedimento podem permanecer mais tempo no corpo de um idoso, levando a confusão mental, tontura e um risco elevado de quedas. Mas há algo ainda mais preocupante. Muitos idosos, especialmente acima dos 75 anos, são submetidos a cirurgias ou tratamentos subsequentes após a colonoscopia detectar pequenos pólipos. Estes são pólipos que, talvez, nunca causariam danos. Anomalias de crescimento lento como essas frequentemente levam de 10 a 15 anos para se tornarem algo sério. E para uma pessoa de 70 ou 80 anos, esses anos podem nunca chegar. No entanto, a detecção gera medo. Ela desencadeia uma cadeia de procedimentos, biópsias, reexames, até mesmo a remoção parcial do intestino, tudo apresentado em nome da prevenção. Mas quando os riscos dessas intervenções superam os benefícios potenciais, a prevenção, na verdade, torna-se um malefício. Um desses casos é a história de George, um homem de 82 anos, ativo e espirituoso, que foi convencido a fazer uma colonoscopia de rotina, embora não tivesse problemas digestivos. Durante a preparação, ele ficou gravemente desidratado. Após o procedimento, estava letárgico e desorientado, caiu em casa naquela noite e quebrou o quadril. Esse único exame levou a meses de reabilitação, contas médicas significativas e um enorme estresse. E o mais notável, o exame não encontrou nada. Não se trata de culpar os médicos. Eles agem de acordo com o que lhes foi ensinado. No entanto, a medicina está em constante evolução, e a sociedade deve evoluir junto. Se você tem mais de 70 anos e não apresenta sintomas, é razoável considerar a possibilidade de recusar a colonoscopia. Atualmente, existem exames de fezes não invasivos que, para muitos, são mais seguros, simples e eficazes. É importante ponderar o verdadeiro custo físico, emocional e financeiro de submeter seu corpo a um procedimento que pode não trazer benefícios. Precisamos parar de presumir que mais exames sempre significam melhor tratamento, porque, após os 70 anos, o melhor tratamento frequentemente implica menos intervenções e decisões mais ponderadas. Ao agir com cautela, você não está negligenciando sua saúde,
mas, ao contrário, demonstrando respeito por ela. 2. O erro do rastreamento corporal completo anual. Há algo muito sedutor na ideia de um rastreamento corporal completo. A noção de que uma máquina escaneará você da cabeça aos pés, revelando cada problema oculto antes que se torne sério, soa como uma prevenção sensata, não é? No entanto, para idosos acima dos 70 anos, essa abordagem pode se tornar mais uma maldição do que uma bênção. Embora a intenção por trás de um rastreamento corporal completo possa parecer proativa, os resultados frequentemente desencadeiam uma reação em cadeia de medo, testes invasivos e até cirurgias desnecessárias que podem encurtar a vida, em vez de prolongá-la. É preciso esclarecer: tomografias computadorizadas, TC, e ressonâncias magnéticas, RM, de corpo inteiro não são ferramentas de rastreamento comuns. São tecnologias poderosas, projetadas para detectar tudo, absolutamente tudo, incluindo anomalias inofensivas que nunca afetarão a saúde ou a expectativa de vida. Essas chamadas descobertas incidentais podem se transformar em bombas-relógio na mente de uma pessoa. Um pequeno nódulo aqui, uma sombra quase imperceptível ali, e, de repente, a pessoa se vê em um turbilhão de consultas de acompanhamento, biópsias e visitas a especialistas, perseguindo algo que talvez nunca tenha tido importância. Por que isso se torna mais relevante após os 70 anos? Por que o organismo idoso reage de forma diferente do que em idades mais jovens? Uma biópsia que aos 45 anos seria um procedimento simples, agora pode levar a um colapso pulmonar, infecção ou semanas de recuperação. Até mesmo algo rotineiro como ficar imóvel para uma ressonância magnética pode ser fisicamente exaustivo ou doloroso para articulações envelhecidas. As consequências emocionais são frequentemente negligenciadas. Idosos muitas vezes carregam o fardo da preocupação com o que pode ser, em vez de desfrutar da saúde que possuem. Consideremos o caso de Beth, uma mulher de 78 anos, que os autores deste material conheceram em um seminário de saúde para idosos. Ela era enérgica, caminhava diariamente e não tinha queixas. Mas, durante uma feira de saúde, uma clínica móvel ofereceu-lhe um rastreamento corporal completo com desconto. Eles encontraram uma minúscula lesão em seu rim, tão pequena que não causava problemas, e provavelmente nunca causaria. Mas a palavra lesão foi suficiente para causar pânico. Em um mês, ela estava na mesa de cirurgia. As consequências: meses de recuperação, redução da energia e complicações persistentes que nunca desapareceram completamente. E tudo isso por algo que, talvez, permanecesse despercebido para sempre. Do ponto de vista médico, isso é chamado de sobrediagnóstico. Do ponto de vista emocional, é um medo desnecessário. E financeiramente, isso esgota os recursos. Rastreamentos corporais completos raramente são cobertos por seguro. Se não houver uma razão médica clara, muitos idosos pagam do próprio bolso, acreditando que estão comprando paz de espírito. Mas, na verdade, estão comprando um bilhete para um sistema que, talvez, nunca pare de testar. A responsabilidade nesta fase da vida parece diferente. Significa confiar um pouco mais no seu corpo. Significa ouvir suas sensações, e não apenas o que as máquinas dizem. E significa reconhecer que nem toda sombra na tela merece sua energia ou seu medo. 3. O uso excessivo de testes de estresse cardíaco. Por décadas, o teste de esforço em esteira tem sido considerado um método essencial para detectar doenças cardíacas, especialmente em idosos. A lógica parecia simples: sobrecarregar o coração e observar como ele reage sob pressão. No entanto, após os 70 anos, essa lógica pode se voltar contra a pessoa de uma forma que muitos idosos não percebem até que seja tarde demais. O que aos 50 e início dos 60 anos era uma ferramenta útil, após uma certa idade, torna-se um procedimento duvidoso e, por vezes, perigoso. A razão é que os testes de estresse cardíaco em idosos frequentemente produzem os chamados resultados falso-positivos. Isso significa que os resultados podem indicar um problema cardíaco, embora, na verdade, o coração esteja funcionando normalmente. Esses resultados enganosos surgem porque, com a idade, o corpo humano muda naturalmente. As artérias ficam mais rígidas, a pressão arterial flutua mais e os padrões elétricos no coração se alteram. Nada disso necessariamente indica doença. Mas o teste de estresse não leva isso em consideração. Ele simplesmente registra algo incomum, o que pode desencadear uma cascata de medo e exames adicionais. Essa cascata pode incluir angiogramas, cateterismos e, em alguns casos, até a colocação de stents ou cirurgias de ponte de safena, todos com riscos reais. Para idosos, esses riscos não são insignificantes.
Estamos falando de consequências graves como hemorragias, danos renais causados pelo contraste e quedas perigosas da pressão arterial. A recuperação de cirurgias torna-se significativamente mais difícil para idosos, e o número de complicações aumenta. O que começa como um teste de esteira relativamente simples pode, em última instância, levar a pessoa a uma cama de hospital, perguntando-se como tudo isso aconteceu. Permita-me citar o exemplo de George, um motorista de ônibus aposentado de 74 anos. Ele não sentia dor no peito, falta de ar ou fadiga inexplicável. Estava apenas fazendo um check-up de rotina, no qual seu médico, por precaução, solicitou um teste de estresse. Os resultados foram limítrofes, e logo George foi encaminhado a um cardiologista. 3 semanas depois, ele foi submetido a uma angioplastia devido a uma obstrução que não lhe causava um único sintoma. No mês seguinte ao procedimento, George desenvolveu uma infecção grave no local do cateterismo, foi internado na UTI e passou 6 meses seguintes em reabilitação. Sua qualidade de vida nunca se recuperou totalmente. Agora, vale a pena perguntar: a esteira valeu a pena? A verdade é que muitos cardiologistas e associações geriátricas líderes agora não recomendam testes de estresse de rotina para idosos assintomáticos. Eles concordam que, se uma pessoa não apresenta sintomas, nem dor no peito, nem falta de ar, nem fadiga inexplicável, muitas vezes não há benefício, mas há um dano potencial significativo desses exames. Isso é especialmente relevante quando o objetivo não é viver para sempre, mas viver de forma plena e com qualidade. Psicologicamente, a ideia de verificar o coração é muito convincente. O coração é percebido como a parte central do nosso ser, é a batida da vida. Portanto, é natural querer ter certeza de sua saúde. Mas é aqui que a sabedoria se manifesta. Envelhecer de forma saudável não é perseguir cada pequeno problema potencial. É saber ouvir o seu corpo, manter a independência e evitar intervenções médicas que podem tirar mais do que dar. Isso não significa que se deve ignorar a saúde do coração. Longe disso. Mas, em vez de pular na esteira no consultório médico, é preciso focar nos fundamentos: caminhadas diárias, alimentação equilibrada, manutenção de conexões sociais e gerenciamento do estresse. São essas coisas que realmente sustentam o coração de uma pessoa após os 70 anos. Não máquinas, não fios, não testes projetados para pessoas com metade da idade. O que mais precisamos nesta fase da vida é discernimento. A coragem de dizer não a algo só porque está disponível. A sabedoria de entender que nem todo teste é um presente. E, às vezes, recusar um teste é a decisão mais afirmativa que se pode tomar. 4. As armadilhas das colonoscopias de rotina. Há algo profundamente perturbador na ideia de câncer coloretal. Ele frequentemente se aproxima sorrateiramente, sem sinais de alerta, e, quando os sintomas aparecem, pode ser tarde demais. É por isso que, por muitos anos, as colonoscopias foram exaltadas como uma das ferramentas preventivas mais importantes da medicina moderna. No entanto, a realidade é que muitas pessoas não são informadas de que, após uma certa idade, especialmente depois dos 70 anos, os riscos da colonoscopia frequentemente superam seus potenciais benefícios. E para alguns idosos, esse exame pode trazer mais malefícios do que benefícios. Comecemos pelo próprio procedimento. A colonoscopia requer sedação completa e, para idosos, a anestesia acarreta riscos sérios. O fígado de uma pessoa metaboliza os medicamentos mais lentamente com a idade, e o cérebro torna-se mais sensível aos efeitos dos sedativos. É por isso que pacientes idosos correm maior risco da chamada disfunção cognitiva pós-operatória, um termo complexo para confusão prolongada, problemas de memória e névoa cerebral que podem durar semanas ou até meses após o procedimento. Em seguida, vem a preparação intestinal. Se você já fez uma colonoscopia, sabe como é: o consumo de grandes volumes de laxantes potentes que limpam completamente o sistema. Mas para idosos, esse processo pode ser desidratante e destrutivo. Ele desequilibra os eletrólitos, prejudica a função renal e pode deixar a pessoa exausta tanto física quanto emocionalmente. Um passo em falso, e a pessoa sente tontura, fraqueza, talvez até caia no banheiro no meio da noite. Isso não é um exagero. Quedas relacionadas à preparação para a colonoscopia são mais comuns do que as pessoas imaginam, especialmente em idosos que vivem sozinhos. E, no entanto, talvez a questão mais negligenciada seja o horizonte temporal do benefício. As colonoscopias são projetadas para detectar pólipos de crescimento lento que, em 10 a 15 anos, podem se transformar em câncer. Mas se a pessoa já tem mais de 70 ou 80 anos, e teve exames de rastreamento anteriores limpos,
as chances de esses pólipos se transformarem em algo perigoso durante os anos restantes de vida são extremamente baixas. De fato, muitas associações médicas agora afirmam que o benefício potencial se torna insignificante, enquanto a probabilidade de complicações, como sangramento, perfuração e reações adversas a medicamentos, aumenta significativamente com a idade. Tomemos o caso de Aileen, uma professora aposentada de 78 anos. Ela teve colonoscopias limpas aos 68 novamente aos 73 anos. Mas aos 78, seu médico sugeriu outra, apenas por segurança. Ela concordou. Durante o procedimento, seu cólon foi acidentalmente perfurado, uma complicação rara, mas séria. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e passou quase um mês no hospital. Aileen sobreviveu, mas nunca recuperou a energia de antes, e sua independência diminuiu. Ela frequentemente diz que gostaria que alguém a tivesse avisado que o exame poderia não valer o preço que pagou. Por que isso acontece? Em parte, é um hábito médico. Se algo funcionou aos 50 anos, deve ser bom aos 75, certo? Mas o envelhecimento muda a equação. O que antes nos protegia, depois pode se tornar um fardo. O medo do câncer, embora justificado, muitas vezes faz com que as pessoas ignorem seus verdadeiros objetivos nesta fase da vida: permanecer móveis, mentalmente ativas e emocionalmente bem. Nenhum exame de rastreamento, por mais avançado que seja, vale a pena sacrificar esses pilares por um aumento marginal na expectativa de vida. O que é mais importante nesta idade é estar atento aos sintomas que realmente estão presentes, como perda de peso inexplicável, dor abdominal persistente ou sangue nas fezes. Nesses casos, sim, a investigação é absolutamente justificada. Mas na ausência de sintomas e com um bom histórico de rastreamento anterior, uma colonoscopia de rotina pode ser não apenas desnecessária, mas também perigosa. É aqui que devemos retomar nosso direito de escolha. Estar informado significa entender as compensações. Não apenas concordar com procedimentos porque é o que se faz. O corpo de uma pessoa merece ser tratado com cuidado, e não ser submetido a riscos que não trazem mais um benefício proporcional. 5. O uso excessivo de testes de estresse cardíaco de rotina. Há algo nas doenças cardíacas que as faz parecer uma bomba relógio. As pessoas ouvem histórias de alguém que parecia saudável, e no dia seguinte, desmaiou subitamente. Por isso, é natural querer identificar quaisquer problemas precocemente. É por isso que os testes de estresse cardíaco, testes em esteira ou testes químicos que monitoram a reação do coração sob pressão, se tornaram tão comuns, especialmente entre pessoas com mais de 70 anos. Mas aqui está a verdade surpreendente para muitos idosos, especialmente aqueles sem quaisquer sintomas cardíacos: esses testes fazem mais mal do que bem. A ideia do teste de estresse soa promissora. A pessoa caminha na esteira, os especialistas monitoram seus batimentos cardíacos, e se algo parecer errado, eles agem. Mas a realidade é mais complexa. A maioria das pessoas com mais de 70 anos já apresenta alterações relacionadas à idade no sistema cardiovascular, leve rigidez das artérias, pequenas placas aqui e ali ou um tempo de recuperação mais lento após o esforço. Esses são frequentemente sinais normais de envelhecimento. Mas quando se manifestam em um teste de estresse, os médicos podem interpretá-los como sinais de alerta, levando a exames adicionais e até procedimentos desnecessários, como angiogramas ou a colocação de stents. É aí que surgem os riscos. Esses procedimentos subsequentes não vêm sem consequências. O cateterismo pode levar a sangramento, derrame ou danos renais, especialmente em idosos com vasos sanguíneos frágeis e função renal reduzida. E uma vez que a pessoa entra nesse caminho, é difícil voltar atrás. Um teste leva a outro, depois a outro, e antes que perceba, ela passou por uma cascata de intervenções por uma condição que, talvez, nunca lhe causaria problemas. Tomemos Harold, um avô de 76 anos de Illinois. Ele se sentia ótimo, caminhava diariamente, brincava com os netos, não sentia dor no peito ou falta de ar. No check-up anual, seu médico sugeriu um teste de estresse, apenas para ter certeza. O teste mostrou uma anomalia insignificante, que levou a um cateterismo cardíaco, revelando uma placa não obstrutiva. Os médicos colocaram um stent de qualquer forma. Após o procedimento, Harold desenvolveu uma complicação dos medicamentos anticoagulantes, foi hospitalizado com hemorragia interna e passou os 3 meses seguintes se recuperando. Tudo isso por causa de um teste de que ele não precisava, baseado em um problema que não era urgente. Então, por que isso acontece? Em parte, é o medo. Medo de perder algo. Medo do que pode acontecer se não agir. Mas nesta fase da vida,
É importante focar na qualidade, não na quantidade, preservando energia, independência e conforto, e não perseguindo problemas que ainda nem se manifestaram. Muitos cardiologistas respeitados agora desaconselham o teste de estresse de rotina para idosos assintomáticos. As evidências simplesmente não são fortes o suficiente para apoiar isso. Não reduz o número de ataques cardíacos. Não diminui a mortalidade. E para aqueles sem sinais ativos, como desconforto no peito, falta de ar com esforço mínimo ou tontura, não é apenas desnecessário, mas potencialmente perigoso. Uma abordagem mais adequada é o atendimento médico focado nos sintomas. Se a pessoa sente mudanças no bem-estar durante a atividade física, experimenta fadiga inexplicável, pressão no peito ou palpitações, então, sem dúvida, a realização de exames torna-se justificada. No entanto, se a pessoa se sente estável, desfruta de um sono de qualidade e mantém-se ativa, seu próprio organismo já fornece informações mais precisas e confiáveis sobre o estado de saúde do que qualquer aparelho diagnóstico. Com o passar dos anos, é necessário mudar o foco de intervenções médicas agressivas para uma observação cuidadosa e consciente. Isso não significa capitulação diante do envelhecimento, mas sim a busca por uma existência sábia e significativa. Não há necessidade de entrar em uma batalha contra cada doença potencial. É muito mais importante proteger seu tempo, manter a clareza mental e preservar sua própria dignidade. Em conclusão, o processo de envelhecimento não é, de forma alguma, sinônimo de se tornar um ser indefeso. Pelo contrário, é um período da vida em que a pessoa, finalmente, adquire sabedoria suficiente para questionar protocolos médicos estabelecidos, desacelerar o ritmo e perguntar: este exame ou procedimento é realmente necessário para mim? Em um mundo que incessantemente exalta o princípio do mais exames médicos, mais rastreamentos, mais medicamentos, por vezes, a decisão mais corajosa e perspicaz é optar por menos intervenções. E tal escolha não é ditada por negligência à própria saúde, mas por uma profunda compreensão do seu organismo, pela consciência dos valores pessoais e por uma clara definição dos objetivos nesta fase da vida. O sistema de saúde para pessoas com 70 anos ou mais não deve funcionar como uma linha de montagem de testes automáticos e procedimentos rotineiros impessoais. Pelo contrário, deve representar um diálogo sobre o que realmente importa para a pessoa, sobre seu estilo de vida desejado e sobre o nível de risco que está disposta a assumir. A adesão incondicional a protocolos médicos, inicialmente desenvolvidos para organismos mais jovens, pode privar a pessoa de energia vital, paz de espírito e até encurtar anos de sua vida. Isso acontece não porque os profissionais de saúde busquem causar danos, mas porque são treinados dentro de um sistema que, muitas vezes, é focado na perseguição de doenças e não no verdadeiro valor da saúde. É importante lembrar que a recusa em realizar certos exames médicos não indica, de forma alguma, ignorância em relação à própria saúde. Pelo contrário, aponta para uma abordagem ponderada, para uma cuidadosa avaliação dos potenciais benefícios e dos riscos associados. A pessoa compreende que nem todo exame leva a clareza. Alguns deles podem levar diretamente a um labirinto de sobrediagnóstico, ansiedade excessiva e tratamento desnecessário. Portanto, é crucial assumir a responsabilidade pela sua saúde. Conversar aberta e honestamente com seu médico. Perguntar se o teste proposto mudará o resultado real da doença ou se apenas adicionará uma carga burocrática. É necessário refletir sobre seu tempo, sua energia e seu conforto, pois nesta idade eles adquirem um valor inestimável. Cada pessoa merece o direito de viver em seus próprios termos. Não sob o jugo do medo, mas com uma abordagem ponderada, não sobrecarregada por procedimentos médicos excessivos, mas munida de profundo conhecimento, e não se preparando constantemente para uma possível doença, mas ativamente construindo uma vida repleta de significado, alegria e conexões sólidas.